Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Brasil Novo, o canal que fala sobre aposentados, pensionistas, servidores públicos e junto com alguns outros canais aí que todos conhecem, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, Milton Antunes, fala Milton Nascimento, Felipe Brito, luta aí em prol dos direitos dos aposentados nesse Brasil afora. Então, pessoal, para quem tem dúvida ainda de quem foi o criador da medida provisória do 14º salário e da ideia legislativa do 14º salário, eu vou colocar para vocês aqui, após a vinheta. Peço para você antes que deixe o seu likezinho, tá ok? Se inscrevam no canal, aqui do lado, tem um botãozinho vermelho, ou aqui embaixo, tá? Se inscrevam no canal, comente e compartilhe, tá bom? Para que o conteúdo chegue mais longe, a gente possa estar sempre trazendo matérias aí de qualidade para vocês e mostrando a luta que a gente faz aí, junto com esses canais que eu comentei, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar depois da vinheta trazendo um vídeo da participação do Dr. Sandro Lúcio Gonçalves na Jovem Pan ontem. Foi uma live, eu espero que a Jovem Pan não bloqueie o vídeo por direitos autorais, porque eu vou colocar só a parte mais do Dr. Sandro, da entrevista. Logicamente que o apresentador vai estar fazendo a parte da apresentação, e em seguida eu coloco só o Dr. Sandro, depois eu encerro, tá ok? Aí eu volto para falar com vocês aí no finalzinho, tá? Então, vou rodar a vinheta e aí em seguida vocês assistam o vídeo, tá bom? E vamos falar agora com o advogado tributarista Sandro Lúcio Gonçalves, autor da medida provisória 1006, que tramita na Câmara. Bom, o objetivo desta medida provisória é justamente aumentar a margem de empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. Já está aqui conosco em linha, doutor Sandro, muito obrigado por atender a Jovem Pan, não é? Muito boa noite a você. Nesse momento de pandemia, tem muita gente precisando de ajuda, não é, doutor? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Prazer o meu. Fernando, exatamente. A gente constatou que, devido à pandemia, os aposentados e pensionistas, que são o grupo de risco, eles foram muito afetados não só na saúde, mas também na sua saúde financeira. Ele teve muitas dificuldades. Afinal, a Covid, ela tem um destinatário que recebe mais impacto, que é o grupo de risco. E dentre eles está o maior de 60 anos, que no Brasil se enquadra a maioria dos aposentados, e também os deficientes, que muitos estão dentro de comorbidades, estão dentro do grupo de risco. E a gente constatou que mais de 80% dos aposentados e pensionistas ganham cerca de um salário mínimo. E até o presente momento eles não receberam nenhuma ajuda por parte do governo federal. Teve o auxílio emergencial, que alcançou bastante pessoas, ajudou bastante pessoas, mas o aposentado e pensionista, que é o grupo de risco, que tiveram mais de 115 mil mortes durante esse estado de pandemia, ele não teve esse socorro. Então ele precisava de medidas que viessem a socorrê-lo. Uma delas é essa MP 1006, a gente diligenciou diretamente junto ao Jair Messias Bolsonaro. A gente teve um apoio muito grande do líder do governo, que é o capitão Alberto Neto, para que essa margem dos consignados saísse. Então essa foi uma das medidas que foi tomada por nós na luta em prol do aposentado e pensionista. E outras medidas também foram tomadas, muito importantes, Fernando. Por exemplo, o governo, bem no começo da pandemia, ele adiantou o 13º salário dos aposentados e pensionistas. E naquele momento não existia qualquer auxílio emergencial vindo ainda, nem para quem não é aposentado. E esse dinheiro acabou socorrendo a economia. A gente até fala que foi a primeira parcela do auxílio emergencial, foi o 13º do aposentado e pensionista.
Ela foi a primeira parcela do auxílio emergencial, porque nada de recurso tinha sido apresentado e o aposentado pensionista usou aquilo ali para socorrer a sua família, seus filhos, seus netos que tinham perdido o emprego. Só que isso gerou uma lacuna financeira, pois no mês de dezembro, que é quando o 13º costuma ser pago, esses recursos não vão estar lá mais, porque ele foi usado para se socorrer da pandemia. Aí vem a grande questão, a economia vai sentir muita falta. Você imagina aquele comerciante que é acostumado com esses recursos injetados, é cerca de 42 bilhões de reais que são injetados na economia. Você imagina o aposentado e pensionista que nesse momento, onde os alimentos subiram, ele precisa gastar com medicamento, a alta do dólar inflacionou o preço dos medicamentos, vários pegaram Covid, o tratamento é altíssimo, para você ter noção. Agora deu uma barateada, mas logo no início o custo de um teste de Covid era cerca de R$300. Você imagina isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Pensando nisso, a gente também fez outra medida. Dentro do Senado, existe uma possibilidade que se chama e-cidadania, que é de propor uma ideia legislativa. Então, eu redigi uma ideia legislativa com a seguinte proposição: criar-se um 14º salário emergencial. Por quê? A economia e o aposentado carece desses recursos. Tanto é que tem alguns movimentos já na mídia, algumas jornais de grande veiculação começaram até um movimento que se chama Vidas Idosas Importam. Pelo fato que eles constataram que essa falta de recursos para o aposentado está agravando a questão das mortes. Então a gente propôs essa ideia, que seria duplicar o 13º salário, ou seja, no mês de dezembro seria um 14º emergencial. A gente fomentou isso através das redes sociais, mais específico do canal do YouTube. Eu depois que a pandemia começou, eu montei um canal do YouTube e fomentei, usei isso para fomentar, eu e alguns amigos usamos para fomentar, e a gente conseguiu em uma semana 40 mil votos, a gente precisava de 20 mil votos. Só que a Comissão de Direitos Humanos, que analisa essas proposições populares, estava parada. Eu liguei para o senador Marcos Duval, que me orientou que quem toma conta dessa parte da CDH e que tem uma luta muito ferrenha pelos aposentados e pensionistas era o senador Paulo Paim. Até então eu nunca tinha conversado com um político na minha vida. Então ele me deu o telefone do Paulo Paim, eu liguei para o Paulo Paim, expliquei a necessidade e o Paulo Paim abraçou essa causa. E fez um projeto de lei que é o projeto de lei 3657. Mas a gente sabe da morosidade hoje do Congresso Nacional. Devido à demora, a gente aproveitou aquela MP da margem dos consignados que a gente tinha feito. Eu constatei que a gente precisava agilizar, procurei um deputado, deputado Zé Silva, e pedi para ele apresentar uma emenda, tendo-se em vista que as matérias são pertinentes. Afinal, a margem dos consignados altera a Lei 8.213. E o 14º dobra um artigo previsto na Lei 8.213, ou seja, não é matéria estranha. Então, a gente apresentou essa emenda e agora a gente está aguardando votação, pressionando para que Rodrigo Maia ponha em votação. Mas não é o único caso que a gente está brigando com Rodrigo Maia para que ele coloque em votação. Teve um caso também que a gente está lutando em prol do aposentado e pensionista. Lá no Senado Federal foi votado a PL 1328, que ela suspende as parcelas do consignado durante um prazo de 120 dias. Para você ter noção, Fernando, quando começou a pandemia, o governo federal injetou nos bancos 1,2 trilhões de reais para que ele fomentasse a economia. Só que, infelizmente, esse dinheiro ficou empossado nos bancos. O banco não repassou para a economia. Então, um advogado de Brasília entrou com uma ação pedindo que fosse suspenso por 120 dias. Foi dada a suspensão, depois a liminar foi cassada, gerou-se um projeto de lei com base nessa decisão desse advogado. O senador Otto Alencar fez um projeto de lei nos mesmos termos, foi votado no Senado, a gente diligenciou muito. Eu agradeço muito a presteza e a solidez do senador Everton Rocha, que me ouviu bastante durante esse período, colocou em votação, diligenciou bastante para que isso acontecesse e foi votado no Senado. Da mesma forma, chegou na Câmara dos Deputados,
foi novamente engavetado. Então, resumindo, a gente está lutando muito em prol do aposentado e pensionista, mas, entretanto, a gente chega na Câmara dos Deputados e a gente acaba travado ali. A questão que eu ia perguntar é justamente essa. Por que há esse travamento, né? Em que pé que está essa situação? A gente pode esperar isso para já, sobretudo essa questão. Se for haver um 14º salário, teria que ser para já, né? Há alguma perspectiva, Sim. Vislumbra-se algo positivo, doutor Sandro, que possa sair agora? Então, Fernando, a gente confia que essa medida provisória, que constam todas essas emendas, porque quando a medida provisória da margem saiu, Sim. Todas essas emendas são matérias pertinentes, eu coloquei lá dentro da medida provisória. Então, lógico, não tenho poder para isso, mas procurei parlamentares, redigi os textos, assim como da medida provisória, e pedi para que eles apresentassem. Então, cada pauta tem um parlamentar diferente que eu corri atrás para que ele colocasse lá dentro. Tem o Ricardo Izar, o José Silva, vários parlamentares que a gente só tem a agradecer, o senador Paulo Paim. Então, a gente colocou essas medidas lá dentro. No dia 16 de novembro, ela entra em regime de trancamento de pauta, conforme o artigo 63 da Constituição Federal. Então, pode ser que nessa situação ela entre em votação por causa do sistema de trancamento de pauta da MP. É urgente. Assim como o próprio Zé Maria Trindade, gosto muito dele, queria até mandar um abraço para ele, deixou bem claro uma coisa: o auxílio emergencial estabilizou a economia nesse ano de 2020. Sem o auxílio emergencial, a gente já estaria numa situação de catástrofe. Para o aposentado e pensionista, o 14º vem na mesma senda. Se a gente não tiver esse 14º, vai haver um caos na vida do aposentado e pensionista e também na economia. Para você ter noção, o auxílio emergencial, a gente sabe que teve uma apuração do TCU, que apurou algumas irregularidades, foram 42 bilhões apurados por candidatos, militares, servidores que não tinham direito e receberam esse auxílio emergencial. Digamos que até ironicamente é o mesmo valor a ser pago para que o 14º fosse efetivado. Então, dentro do que hoje eu já conheço da realidade do aposentado e pensionista, vai ser um caos se não houver qualquer ajuda do governo. É trágico a situação do aposentado e pensionista no Brasil. Imagine você, Fernando, com um salário mínimo, com o quilo do arroz que chega a R$35, R$40 em alguns supermercados do Rio de Janeiro, já existem, e você ganhando um salário mínimo, às vezes pagando aluguel, com um filho desempregado em casa, com medicamento caro e sem qualquer auxílio que o governo possa ter dado. Então, a gente hoje constata um caos. O índice de suicídio com idosos, com essa classe, teve um aumento em 2020. Então, a gente tem todos esses dados que demonstram. E a gente depara com um descaso total por parte do Congresso Nacional. Uma coisa foi tomada como medida, Fernando, para a gente tentar solucionar. Assim, eu na condição de advogado e cidadão, a gente começa a perceber que, como a gente brinca lá em Goiás, algo de errado não está certo. E realmente é o que a gente começa a ver. O sistema legislativo brasileiro, ele é muito falho. Hoje, a gente vê que na mão dos dois líderes das casas, que é o Alcolumbre e o Maia, ele tem um poder muito grande de colocar somente o que ele quer em pauta. E daí agora eu vou partir para um outro assunto, que é um outro projeto de lei que também é texto meu. Esse eu tive uma ajuda do Nery Júnior e do Antônio Carlos. É o seguinte, a gente constatou, Fernando, que o Maia e o Alcolumbre têm o poder de definir o que vira lei no Brasil. E isso a gente constatou através dessas brigas que nasceram dos aposentados e pensionistas. Então, por exemplo, tem um poder que eu chamo até de poder neutralizador e de que eles têm mais poder do que o presidente da República. A Constituição é falha. Por quê? Digamos que o presidente da República faça uma medida provisória. Cabe ao Rodrigo Maia colocar em votação ou não. Se ele não coloca em votação, ela caduca. Ele neutralizou o poder legislativo
ainda que não é o próprio do presidente, é um poder impróprio, mas ele já neutralizou o poder do presidente de fazer uma lei. A gente viu isso com várias medidas provisórias boas, a da CNH, por exemplo, várias medidas boas travaram na mão do Rodrigo Maia. Se houver um projeto de lei do presidente da República, que o presidente da República também pode fazer projeto de lei, ele não põe em votação, ele nunca vai se tornar lei. Se nascer um projeto do povo, o artigo 1º da Constituição, Fernando, para você ter noção, ele fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E tem mecanismo, um deles é a iniciativa popular, plebiscito, referendo. Mas vamos falar aqui da iniciativa popular. Se eu, como cidadão, igual eu fiz com o 14º, se eu tivesse tomado um outro caminho e colhido 1.400.000 assinaturas e divididos em 5 estados, eu criaria um projeto de lei, nascido do povo. Mas ao chegar na mão do Davi Alcolumbre ou do Rodrigo Maia, ele não põe em votação. Nesse caso, o Rodrigo Maia, ele não põe em votação. Ele só põe em votação o que ele interessa. Então, por exemplo, se tiver um lobby grande de uma instituição financeira sobre o Rodrigo Maia, ele não coloca em votação. É simples assim. A gente teve esse caso daquele projeto que eu te falei da suspensão dos consignados. É ruim para os bancos. Ele não põe em votação. Então, ele tem esse poder muito grande. Pensando nisso, a gente criou um texto de uma proposta de emenda à Constituição. Além disso, antes de entrar no texto, algumas pautas importantes, só para você ter noção. Prisão em segunda instância. Há quanto tempo a gente está esperando e não foi votado? Fim do foro privilegiado. Há quanto tempo a gente está esperando? Não foi votado. O Rodrigo Maia que manda o que vira ou deixa de virar lei. E assim sucessivamente. A hora que ele sair e entrar um novo presidente, é ele que vai definir. Então, a gente criou um texto para quebrar esse poder. Segundo o texto que eu criei, esse texto de uma proposta de emenda à Constituição, se a gente colher 0,1% de assinaturas do eleitorado brasileiro, ou seja, dá mais ou menos 150.000 assinaturas, e fizer um pedido de pauta popular, recebeu esse nome, PEC da pauta popular. Se a gente fizer um pedido de votação, a gente pega um texto de lei, por exemplo, a prisão em segunda instância, colhe 150.000 assinaturas e fala, Rodrigo Maia, coloque em votação. Ele tem que colocar em votação dentro de 45 dias, assim como uma medida provisória, sob pena dela trancar a pauta. Mas tem um plus. Ele está desfazendo de um pedido direto do povo que o elegeu e que tem a soberania popular. Nesse caso, ele responde automaticamente por falta de decoro parlamentar. Então, se ele não atender um pedido do povo, se o povo pedir a pauta, se o povo pedir a prisão em segunda instância, se o povo pedir o fim do foro privilegiado e fizer esse pedido de pauta popular e ele não cumprir, ele automaticamente responde por falta de decoro parlamentar. Se também os líderes das casas, do Senado ou da Câmara, fizerem o pedido, maioria simples, 50% mais um, fizerem um pedido de votação e ele desrespeitar, mesma situação. Ou se a maioria dos membros da casa, os parlamentares em si, não os líderes, fizerem um pedido também, ele é obrigado a colocar em votação. Se a gente conseguir colocar essa pauta em votação, essa PEC em votação, para você ter noção, das eleições, aquela de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa, ela foi um custo para ser votada. Se essa PEC da pauta popular já existisse, ela já entrava em votação de imediato. O povo é que é o soberano. Eu falo que é a soberania devolvida para o povo. E esse texto, eu fiz o texto e apresentei para o senador Cajuru, que abraçou o texto e já fez o protocolo no Senado, mas ainda não é uma PEC. Ela falta 27 assinaturas, que é o quórum mínimo para se tornar uma emenda constitucional. Mas ela já é um texto protocolado e a gente está correndo atrás de assinaturas. A gente já conseguiu assinaturas. Independente de ideologia, de direita e esquerda, a gente já conseguiu assinaturas de Paulo Paim, Álvaro Dias, Simone Tebet, o Marcos Duval a gente apresentou. Então, assim, a gente apresentou esse texto e a gente está colhendo assinaturas nesse momento. Se a gente conseguir votar isso, pautas importantíssimas para o Brasil não terão mais que se submeter a Maia e ao Alcolumbre.
Pois é, sem dúvida, a sociedade organizada pode e deve fazer muito, né? Exemplos como o do próprio Dr. Sandro, que como cidadão, usando toda a sua experiência e toda o seu know-how, né? no direito tributário, criou alternativas, levou para quem deve e esses projetos aí estão virando realidade. Nós devemos torcer para que de fato sigam dessa maneira e saiam do papel. Eu gostaria de agradecer muito Sandro Lúcio Gonçalves, advogado tributarista, que tem um trabalho no YouTube muito bacana. A gente vê que tem a placa ali passou dos 100 mil inscritos, onde dá essas dicas importantes. E sempre volte aqui à Jovem Pan para falar sobre esse assunto. Esperamos trazer em breve boas notícias, doutor. Se Deus quiser. Fernando, foi uma honra estar aqui com vocês. E quero só passar um recado para todos que estão assistindo. Comecem a conscientizar-se. Comecem a ver o que acontece lá dentro do parlamento. Se você entender o que acontece lá dentro, você como cidadão, assim como eu, não sou parlamentar, não sou político, mas eu vi que o sistema está errado. A nossa Constituição está errada. A gente tem que acabar com a corrupção, a gente tem que acabar com esse sistema que existe lá de toma lá da cá, e você como cidadão, você pode. Então, mobilize, cobre, só depende de você. Obrigado, Fernando. Muito bem, muito obrigado, doutor Sandro. Volte sempre aqui à Jovem Pan. Parabéns pela coragem, pelo trabalho. É isso aí, gente. Então, já acabou essa mística desse pessoal que fica falando por aí, não, fui eu que criei a ideia legislativa, fui eu que fiz o 14º. Tem um monte de canal no YouTube falando que foram eles que fizeram, eles que criaram a luta. É tudo mentira. A gente sabe que quem faz a luta realmente são os três meninos, né? Dr. Sandro, Milton Antunes, Felipe Brito, e eu sou um pequeno grão de areia aí, tentando fazer parte dessa luta. Por isso que eu peço o apoio de vocês sempre aí, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Para que a gente possa estar fazendo parte ativa aí desse trio maravilhoso que luta muito por vocês. O Dr. Sandro deixou o escritório de advocacia para lutar exclusivamente pelos direitos dos aposentados. Ele ganha dinheiro, o YouTube, lógico que ele ganha, tem família para sustentar, né, gente? Pelo amor de Deus. Felipe ganha dinheiro, mas tem gasto, gente. Todos nós temos gastos, né? Imagina eu, então, que não tenho canal nem monetizado ainda. Então, todos têm gasto. É um trabalho como outro qualquer, tem que ser remunerado. Então, pessoal maldoso que fica falando aqui, eles fazem só para ganhar visualização, não é mentira, viu? Quem acompanha aí a luta dos três sabe o que eles fazem para poder manter a luta atrás de quem ele vai. Eles estão sempre entrevistando senadores, deputados, jornalistas. Inclusive amanhã, quinta-feira, dia 12, às 10 da manhã, tem uma entrevista com o jornalista Oswaldo Eustáquio no canal do Milton Antunes, tá? No Papo 10. E eu vou estar fazendo parte dessa entrevista aí. Vou ter a honra de participar do Papo 10. Tá bom? Então peço a vocês aí que participem, já se inscrevam lá no canal do Milton Antunes para poder estar assistindo a live. E estejam presentes, por favor, gente. Tá? É como a gente fala, são 900 mil inscritos nos três canais. 903 vai contando com o meu, porque o meu tem 3 mil inscritos. Mas hoje eu fiquei feliz, porque hoje tiveram 3 mil e poucas pessoas ao vivo durante o Papo 10. Mas normalmente tem 400, 500, 600 pessoas. Para quem tem... Dr. Sandro tem 390 e poucos mil inscritos. O Felipe tem 160 e pouco e o Milton 170 e pouco. Se somar os três canais, dão mais de 600 mil inscritos, né, gente? Quase 700 mil inscritos. Então, pô, vamos ter um pouco de consciência aí e valorizar a luta dos canais, fazer esse presente todo dia às 10 da manhã e no Papo 10, né? Mas ser presente mesmo, tá? Participar, dar um likezinho, compartilhar com outras pessoas e levar para outros amigos aposentados aí a luta do canal, porque a luta não é só pra gente, é pra mim também, eu sou aposentado, então a luta é por todos nós, né? Então eu peço para vocês que tenham um pouco dessa consciência de agradecimento.
A gente não está cobrando, que sabe que tem obrigação, mas é para valorizar o trabalho, né? Que afinal de contas, como diz o Dr. Sandro, ele não é aposentado, ele tomou a luta por si, tem que sustentar uma família, tem 2 filhas, tem esposa, tem casa, tem contas para pagar. Então ele hoje vive exclusivamente do que ele ganha do YouTube e dos membros que se associam, né, no canal para dar força. Então a gente louva muito o trabalho dos 3, Milton D'Antunes, Felipe Brito e Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Peço novamente que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e comentem, por favor. É muito importante para mim o comentário de vocês no canal, tá? Eu ultimamente tenho feito só as minhas chamadas sem a minha presença, só com o logotipo do canal, até porque, para vocês não terem que aturar essa cara feia, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um bom dia para vocês, excelente final de semana e até o próximo vídeo. Fui!